Bom, turma, vamos lá. Vamos resolver um exercício agora do capítulo 6, análise de estruturas. Tá? E o exercício foi retirado aqui do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros Estática, da 9ª edição. Então, o exercício 6.13, ele está falando assim, ó, determine a força em cada elemento da treliça mostrado na figura. Legal. Eu vou procurar resolver esse exercício, tá? Da forma mais detalhada possível, ok? Então, a resolução pode ficar um pouquinho longa, tá? Então, eu vou procurar dividir esta resolução em vídeos separados, beleza? Então tá. Quando ele fala determine a força em cada elemento da treliça, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o diagrama de corpo livre da estrutura. Para quem ainda não está familiarizado, tá? O diagrama de corpo livre é a representação de todas as forças externas que estão atuando na estrutura. Ok? Então, se a gente der uma olhada nessa estrutura, o que nós temos? Nós temos quatro forças de 12,5 kN que estão sendo aplicadas em A, em B, em C e em D. Ok? Então, além das forças externas que estão sendo aplicadas, nós temos a reação de apoio, tá certo? A treliça está apoiada no ponto A e no ponto E, ok? Agora, no ponto A, o tipo de apoio é do tipo pino, certo? E quando eu tenho um apoio tipo pino, a reação de apoio no tipo pino vai me gerar uma força em X e uma força em Y. Enquanto no ponto E eu tenho um apoio tipo rolete, certo? Então, o tipo rolete vai me gerar uma reação de apoio e esta reação de apoio é perpendicular aonde ele está apoiado. Neste exercício, E está apoiado na vertical. Então, perpendicular ao eixo vertical, a reação de apoio então vai ser E no sentido horizontal. Aí surge uma dúvida, né? Qual que é a direção destas reações de apoio? Bom, eu não tenho como afirmar num primeiro instante, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimar, nós vamos chutar que a reação de apoio em A no eixo Y vai ser para cima e a reação de apoio no eixo X vai ser para o lado esquerdo. Enquanto que a reação de apoio em E vai ser no sentido positivo, ou seja, da esquerda para a direita. Mas, novamente, eu estou estimando, eu estou chutando, eu não tenho certeza. Então, agora que eu já chutei como serão as reações de apoio, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as condições de equilíbrio para determinar estes valores que eu estimei, que eu chutei a direção. Tá? Então, eu preciso achar o valor de AX, AY e E. E como é que eu faço isso? Aplicando a condição de equilíbrio. E qual que é a condição de equilíbrio? As condições de equilíbrio é que a somatória de todas as forças que estão atuando na minha estrutura, na minha treliça, seja igual a zero. Além disso, a somatória de todos os momentos que estão sendo aplicados na estrutura, na treliça, também precisa ser igual a zero. Beleza? Então, eu vou começar, tá, fazendo o cálculo do momento. E para eu fazer o cálculo do momento, eu vou escolher o ponto A para que eu calcule o momento. Beleza? Então eu vou fazer que a somatória de todos os momentos em relação ao ponto A vai ser igual a zero. Isso quer dizer que se eu pegar o ponto A como referência e eu pegar força E, aplicar a força E, fazer o estudo da força E, o que vai acontecer? A força E vai fazer em relação ao ponto A que este elemento, né, que a estrutura que está representada por este elemento, vai fazer
com que a estrutura gire, tá? No sentido anti-horário. E por convenção, tá? O momento vai ser positivo. Agora, se eu pegar as outras forças que estão sendo aplicadas, as forças externas que estão sendo aplicadas no ponto B, no ponto C e no ponto D, eles vão fazer, em relação ao ponto A, que a estrutura gire no sentido horário. Então, eu vou pegar a parte de cima da treliça, tá? Que vai de A até D, e se eu aplicar as forças de 12,5 kN aplicados em B, em C, em D, tá? Em relação ao ponto A, vai fazer com que a estrutura gire no sentido horário, beleza? Então, se ele está girando no sentido horário, o momento vai ser negativo. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou fazer o cálculo propriamente dito, beleza? Então, eu vou pegar o ponto A como referência e eu vou pegar a força que está sendo aplicada em E, que eu desconheço, e vou multiplicar pela distância de E até o ponto A, ou seja, 2,5 metros, beleza? No sentido anti-horário, como a gente acabou de ver, então ele vai criar um momento positivo. Agora, eu tenho 12,5, que é a força que está sendo aplicada no ponto B, tá? Eu tenho o valor e ele está a uma distância de 2 metros. E ele vai fazer girar no sentido horário. Então, ele vai ser negativo menos 12,5 multiplicado pela distância, que é 2 metros. Faço isso para a força que está sendo aplicada no ponto C e que está sendo aplicada no ponto D, eu vou ter uma equaçãozinha bem simples que eu consigo resolver. Tá certo? Então, a força E multiplicado pela distância de 2,5 metros vai ser igual a 150 kN. Então, eu sei que a força E é igual a 60 kN. Percebam que, tá, o resultado da minha equação, da minha conta, ele deu positivo, ele é positivo, o resultado é positivo. O que isso significa? Significa que na hora que eu estimei, na hora que eu chutei a direção da força E, como ele deu positivo, significa que eu chutei da forma correta. Eu estimei a força indo do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, a força sendo positiva, ele me deu um momento positivo. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai continuar a aplicar a condição de equilíbrio, beleza? Então eu vou fazer aqui a somatória de todas as forças no eixo X é igual a 0. E eu sei que menos AX mais E igual a 0. Por quê? Porque são as forças que estão sendo aplicadas no eixo X, certo? Então, o AX, novamente, ele é negativo porque eu chutei, né, no início da resolução que ele era no sentido negativo, perfeito? E eu chutei também no eixo a força sendo aplicada no ponto E como sendo positivo, e a gente acabou de ver que realmente ele é positivo, ok? Então, AX vai ser igual a 60 kN. Faço a mesma coisa, tá? Para o eixo Y. Então, eu vou fazer que a somatória de todas as forças no eixo Y vai ser igual a 0. E quais são essas forças? Eu vou ter AY positivo menos 12,5 que está sendo aplicada no ponto A, menos 12,5 que está sendo aplicado no ponto B, 12,5 que está sendo aplicado em C e em D, tá certo? Então, aqui seria o A, aqui seria o B, aqui seria o C e aqui é o D. Tá? Então, fazendo a resolução, né, dessa continha, eu tenho que AY igual a 50 newtons.